Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, lá no Novo Testamento. O segundo livro do Novo Testamento. Marcos, um homem que andou com o apóstolo Pedro e também andou com o apóstolo Paulo. Um homem que Paulo não achava tão útil. E caminhou com Pedro, foi discipulado com Pedro, e Paulo até fala em uma das suas cartas de Marcos, que agora era uma pessoa útil. Marcos, que as coisas que ele escutou do apóstolo Pedro, resolveu escrever um evangelho, o Evangelho de Marcos. E é bem interessante porque ele escreveu esse evangelho justamente para os romanos. O Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus, aqui ó, como que cura, o imediato. O Evangelho de Marcos, que foi escrito por um povo que dominava a terra na época. Olha só, todos acharam? Marcos capítulo 14, versículo 29 e o versículo 30. Diz assim a minha tradução: Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizassem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Assente-se, por favor. Meu irmão, é bem provável que você conheça essa história. Pedro disse que não iria negar Jesus, e mesmo com tudo isso, ele negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro, ele fracassou de modo terrível, grotesco e feio. Eu acredito que eu não estou sozinho quando eu digo que eu não gosto de fracassar também. Ninguém gosta de fracassar. Eu não gosto nem de errar, nada. Eu me cobro muito porque para que isso não aconteça, né? Eu não gosto nem de ser chamado a atenção, porque depois disso eu me gasto em explicações. Eu faço tudo o que eu posso para não ser chamado a atenção. Eu chego na hora, a não sei que haja alguma confusão na agenda, alguma situação no trânsito, mas eu pago as contas copiosamente em dia, eu cuido da higiene, cheiro, aparência, porque nós não gostamos de fracassar. O fracasso, ele pode ter um efeito muito danoso nas nossas vidas. Ele retarda muitas bênçãos. Agora, o primeiro ponto que me chama a atenção aqui, por exemplo, primeiro ponto, o fracasso, ele pode nos fazer duvidar da capacidade de ser bem-sucedidos. Alguém que já fracassou, alguém que já errou, num modo Pedro, numa situação que a pessoa considera séria, ela pode duvidar da sua capacidade de ser bem-sucedido na vida. O fracasso, ele pode arrasar com a nossa confiança. Com a nossa confiança. Olha só, eu já vi gente certinha de tudo, mas que não tem confiança. E eu já vi gente desastrosa, gente que passa a perna nos outros, gente que não paga a conta, gente que não cumpre nada, gente que é complicada e com má fama. Mas como é que pode conseguir ficar dando giro na vida em várias coisas? Porque essa pessoa acredita. Porque essa pessoa, de alguma forma, ela confia, aborda outras pessoas, oferece, tem iniciativa. Você já reparou como o mal é ousado? Já reparou como a esquerda é ousada? Já reparou nisso? Um mingau de gente faz um barulho. Mingau. Aí algumas pessoas, porque se julgam corretas e boas, não abrem a boca. Martin Luther King disse isso uma vez, né? O problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Meu irmão, falhar em uma prova não é tão grave quanto falhar com uma pessoa. Falhar com uma pessoa é terrível. Pedro não só falhou na sua prova, ele falhou com Jesus. Falhou com alguém que ele amava e que havia prometido que não falharia. Quando nós falhamos com alguém que confia na gente, é pior. E nesse caso, Pedro não somente falhou com a prova, mas falhou com o mestre. Pedro era chamado de rocha, mas ali, do lado daquela criada, Pedro agiu como uma gelatina. Não teve nada de rocha ali.
Indagaram ele: você é um discípulo de Jesus? Não, 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 eu não sou não. Não, em outro lugar: você sim, você sim. Você fala como eles? Não, não, eu não conheço. Aí num terceiro lugar, diante de uma criada: ei, peraí, eu vi você com ele, você realmente é um deles. Não, 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 eu juro que eu não conheço, eu juro que eu não conheço. Aí o galo canta 2 vezes, e foi uma noite que Pedro com certeza jamais esqueceu, e nós também, pelo que nós lemos, a gente também não esquece, porque ninguém esquece quando erra. Nesse nível, ninguém esquece quando erra. Às vezes o erro ele fica perseguindo a mente da gente. Davi, quando cometeu aqueles absurdos, no Salmo 51, ele diz que o pecado dele está à frente dele a todo momento, para onde ele olha. E ele fala para Deus: Senhor, lava-me com isopo. Isopo era uma erva que se lavava pessoas com lepra, pessoas que estavam morrendo de lepra. Olha só, às vezes o erro ele fica desse jeito, impedindo você de confiar, impedindo você de conseguir avançar, de você, meu irmão, agir com credibilidade. Quando eu estava na faculdade, eu soube de alguns alunos que compraram o diploma de 2º grau, naquela época, faz muitos anos. Meu irmão, eu não sei como que eles fizeram isso. Eu sei que a corrupção vai existir em todo lugar, mas lembrando vocês que eu estava fazendo uma faculdade de teologia. Eu não sei como é que essas pessoas fazem hoje, né? Uma mentira embolando com mais mentiras. A Bíblia diz que um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo, né? Salmo 42, verso 7. Alguns que vivem com uma vergonha dentro de si que o persegue. Ano após ano, aquilo fica ecoando. Satanás vai tentando, mas ó o que você fez. Olha o que você fez. Você caiu na prova. Você negou o mestre. Você traiu pessoas. Ninguém gosta de falhar. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele não imaginava. Quem sabe na hora do louvor cantando: te amo, Senhor, me usa, ó Pai, o Senhor é tudo para mim, me leva para os países. E agora cogita abandonar a obra como Demas. Demas, meu cooperador amado. Daqui a pouco, Demas, só Demas. Daqui a pouco, amou o presente século e me abandonou. Segundo ponto que me chama a atenção: tem algum erro que te persegue? O que está dentro de você? O que ecoa na sua mente? Meu irmão, menos de um mês depois, Pedro voltou para Galiléia sem saber o que fazer. Ele disse: imagino eu, vou fazer uma conjectura aqui. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou voltar a pescar. Pisei na bola, eu errei, eu aprontei. Eu não sou mais discípulo. Eu não sou mais discípulo. Jesus não vai mais me querer, então eu vou voltar a trabalhar na pesca, eu vou voltar a cuidar da minha vida, eu vou tentar administrar os meus negócios. Meu irmão, ele seguiu Jesus por 3 anos e agora ele volta a pescar. Talvez você pensasse assim: eu sou um fracasso como discípulo. Talvez ele pensasse assim, aliás: sou um fracasso como discípulo, não há mais chance para mim, eu vou ficar na minha. Pedro já sabia que Jesus havia ressuscitado. Essa notícia já havia chegado até ele, como muitos aqui sabem que Jesus ressuscitou. Mas aquele sentimento de fracasso intimidava qualquer passo, qualquer atitude dele. E quem sabe tem alguém aqui que também fracassou feio, e você acha: Jesus não vai me querer mais, Jesus não me aceita mais, eu já queimei as oportunidades, eu não posso mais ser diácono, eu não posso ser pastor, não posso ser músico, não posso ser obreiro, não há dignidade em mim, nem comigo, eu não posso mais pregar, eu não tenho moral, não tenho direito nenhum, fiz algo que me envergonho. Olha o que eu fiz quando eu paro para pensar. Terceiro ponto que me chama a atenção. Meu irmão, deixa as coisas inacabadas. Às vezes, se você não resolver essas coisas inacabadas, isso não vai permitir você seguir adiante. Nós precisamos resolver o passado, senão não iremos a lugar nenhum.
e voltar a pescar, voltar a beber, voltar a encher a cara, né, a cheirar, voltar a fazer, abandonar a família, tirar a vida, não é solução para ninguém, não é solução para você. Ontem, naquela reunião, na 10ª igreja com o pastor Rogério, todas as mensagens do pastor Rogério eu acho muito profética. Eu achei muito interessante a colocação do pastor Rogério ontem sobre as pessoas que se abandonaram. Se abandonaram. Olha só, ele disse assim, Curitiba é um grande exemplo, nós somos um baita prefeito, Curitiba é um grande exemplo quando se trata de abrigar pessoas. Ele disse, tem 4 restaurantes em Curitiba que não cobram R$1 pelo alimento, pela refeição. 4. Ele explicou os lugares. Ele falou, só em uma noite foram resgatadas mais de 1.000 pessoas para que não ficassem no frio da rua. Em uma noite. Só ficou na rua, só permaneceu na rua aquelas pessoas que decidiram se abandonar. Alguns insistem em se abandonar. Ele disse que quando começou a história da pandemia, já de início as igrejas ficaram fechadas 2 meses. E ele falou, corta o meu salário, porque daí não precisa já pagar imposto, eu já não recebo, já faço isso, corta o meu salário, já faz isso, faz aquilo. E ele falou, eu fiquei meses sem receber salário. E as ofertas da igreja, os dízimos, os trabalhos da igreja continuou da mesma forma. Ele falou isso. E daí eu me dei conta que eu tinha me abandonado, porque Deus nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou. Olha só. Às vezes eu faço visita para algumas pessoas e eu percebo que eu tento ajudar essas pessoas em várias coisas. Às vezes eu até desgasto a minha saúde, ajudando a pintar, ajudando a fazer, levar, buscar, traz e faz uma coisa ou outra. Mas eu percebo que algumas pessoas, elas insistem em não querer, querem se abandonar e culpar os outros. Mas eu preciso que você entenda que o próprio Jesus disse bem assim, você não me verá mais, até que você diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso é, meu irmão, entenda que se você não resolver algumas coisas dentro de você, entenda que o nosso Deus não é um Deus que abandona. O nosso Deus nunca abandonou. Eu sou abandonado e adotado desde criança. Mas nós temos que entender que Deus nunca vai nos deixar na mão. Então, se você está se abandonando, se você está querendo voltar a beber, se você está querendo abandonar a família, está querendo largar tudo, está querendo largar ministério, se você está pensando em chutar o balde, está tentando, essa não é a solução de Deus. Sem que Pedro soubesse, Jesus já havia marcado o encontro com ele. Você sabe o que é isso? É o 4º ponto que me chama a atenção. Não importa o que você fez, Jesus está te esperando. Porque Ele tem um encontro transformador com você. Jesus ressuscitou e Ele ressuscitou por você também. Quando foram ao túmulo, não viram nenhum corpo ali. Jesus havia ressuscitado. Marcos 16, versículo 4 e 7, diz que um anjo lhes disse, olha o que o anjo falou para as pessoas que foram e não encontraram o corpo de Jesus. Ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Olha só, Pedro não estava nem com os discípulos. Olha o nível do desânimo. Não estava nem com a igreja. Não estava nem reunido. Olha o que o anjo diz, fale para os discípulos e também para Pedro. Vá lá atrás dele, avisa ele. Jesus mandou chamar Pedro, que estava separado dos outros, porque Jesus não desiste de ninguém. Jesus não desiste do que cai, não desiste do pecador, não desiste do ladrão na cruz. Ele não desiste do que morreu, do que o negou. Ele nunca desiste de nós. Meu irmão, e aí veja o que acontece. Jesus foi ao encontro dele em uma praia. Pedro estava pescando. Jesus vai até a praia.
os discípulos vão junto. A Bíblia diz que Pedro não o reconheceu, porque Jesus na praia acende um fogo, coloca uns peixes na brasa, fica lá como quem não quer nada. Pedro olha, mas Pedro não o reconhece. Quinto ponto que me chama a atenção, porque o fracasso não nos deixa ver a vitória. O fracasso embaça a nossa mente, não nos deixa ver a vitória. Há uma vitória para você, mas talvez o erro que persiste estar nos teus olhos não permite você enxergar. Então Jesus vai ter que se revelar, Jesus vai ter que aparecer. E o curioso é que nesse mundo, quem fracassa dificilmente é procurado, não é? Olha aí, aconteceu um escândalo daquele médico que fez aquele absurdo com as pacientes. Quem que vai atrás desse médico com a consulta? Quem que vai? Olha o que caiu no noticiário. Deram até o nome para aquela mulher de Doutora Morte. Lembra? Ela processou o Estado, venceu a causa e tanta situação. Continua atendendo até hoje, né? Mas com certeza ela não está atendendo na UTI. Porque a fama, as situações, o bolo de coisa, a imagem, quando a imagem é destruída, mas eu digo assim, quando alguém fracassa, dificilmente alguém procura, alguém será procurado. Mas o nosso Jesus, ele nos acha, escondidos, lá naquela praia, Jesus nos encontra, porque nós agimos baseados nas nossas falhas, e não na graça de Deus. Nós agimos baseados nas nossas fraquezas, mas não no poder do amor dele, não na misericórdia dele. E ao chegar à praia para pescar, Jesus já estava lá. Jesus vai deixar 4 recados para Pedro ali, resumidamente. Primeiro, você está perdoado. Segundo, você ainda me é útil. Terceiro, foi por isso que você caiu. Houve um propósito. Quarto, assim é como você deve agir para não cair de novo. Nós vemos essas 4 atitudes nesse encontro com Jesus e Pedro. Meu irmão, garantiu a Pedro que ele estava perdoado. Eu tenho um recado para você de Deus. Não importa o que você fez, Deus deixa muito claro aqui que você está perdoado. E você precisa confiar. Nenhum erro seu é maior do que o amor de Deus. O amor de Cristo cobre uma multidão de erros, como diz o livro de Tiago. Nenhum erro seu é maior do que a graça de Deus. Nenhum erro seu é maior do que a promessa que Deus tem na tua vida. Meu filho, eu te amo, eu morri por você, eu quero transformar a sua vida, eu quero reciclar suas ideias. Meu irmão, a graça de Deus é maior na tua vida. Jesus arranjou aquela cena para que Pedro se lembrasse da noite da traição. Você se lembra quando Pedro traiu Jesus, aonde ele estava? Ele estava ao redor de uma fogueira. Jesus também prepara uma fogueira. Jesus preparou a comida como sinal de amizade. Jesus serviu a Pedro, porque quando Pedro chegou, Jesus estava na fogueira e a única coisa que Jesus falou foi: sente, come. Sexto ponto que me chama a atenção. Jesus preparou uma mesa para mim e para você. Se chama Santa Ceia e nós iremos celebrar domingo. Vem para essa mesa, porque Jesus nos perdoou, porque Jesus quer nos transformar, quer nos renovar, porque ainda Ele nos ama, porque ainda, meu irmão, Ele nos quer como discípulos dEle. Vem para essa mesa, porque o Senhor nos escolheu, porque Ele quer mudar a nossa história. Vem para essa mesa, sente, coma, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos ama, e hoje Ele quer renovar essa história na tua vida. Se Jesus perdoou os soldados que o crucificaram, não perdoariam eu e você? Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E realmente não tem a dimensão de eternidade pelas atitudes que tomaram. Se Ele perdoa o pior pecador, não pode perdoar você?
Às vezes somos nós que ficamos nos condenando, nos criticando. Aí eu chego na igreja, a hora que eu estou entrando, eu vejo um olhando para mim, o outro olhando para mim, e eu penso, aí ó, é só condenação. Olha lá, já estão reparando em mim. Parece o camarada que passa dos 40 e vai fazer um certo exame. Eu já vi uns relatos que quando sai de lá parece que todo mundo sabe. Foi o que me falaram. Diz que sai do consultório assim, o médico fala, tudo bom, doutor, obrigado. Quando sai e está andando na rua, parece que todo mundo descobriu, parece que todo mundo sabe. É uma outra ideia. Aí a pessoa que cometeu algum erro, ela se entrega com um comportamento, né? Ela se denuncia. Meu irmão, a mesa que Jesus pôs, o peixe já está ali, ele quer que você se assente com ele. Aquilo que Pedro correu atrás durante a vida inteira, peixe até então, Jesus já havia provido, Jesus havia deixado. Meu irmão, você acha que Deus não vai prover na tua vida? Você acha que Jesus já não preparou a mesa? Jesus já tem preparado para você, a bênção ela está pronta. Jesus, ele te ama. 7º ponto. Irmão, só assenta nessa mesa quem a gente quer honrar. Só. Jesus quer nos honrar. Quando nós nos assentamos com Ele, nós somos honrados, mas Ele também é honrado pela nossa presença. Ele mesmo disse isso. Ele conta a história de um homem, de um senhor, que quis dar uma festa farta, e mandou chamar os amigos, mas os amigos não quiseram. Ele está falando de Israel. Então ele falou, chama os coxos, os aleijados, os mancos, aqueles que não são. Aí entra eu e você na história. Isso se chama graça. E nós fomos para a festa. Nós aceitamos. Nós fomos enxertados na promessa. Porque ele só convida à mesa aqueles que estão perdoados, aqueles que perdoam. Jesus, posteriormente, colocou a Pedro líder da igreja em Antioquia. Aquele que parecia que não ia dar mais em nada, que traiu, que voltou a pescar, que estava desanimado, frustrado, que não se perdoava, que a Bíblia diz que chorou amargamente. Meu irmão, Jesus deixou claro que queria usar ele. Mandou chamar ele, entregou um recado. E talvez eu estou pregando e você está humanizando uma mensagem como essa. Talvez eu estou pregando e você não está identificando que Jesus está falando com você, pessoalmente com você, que você precisa ter mais confiança, que você precisa crer, que você precisa ser ousado, meu irmão. Eu não estou dizendo com ausência de humildade, mas eu estou dizendo que você vai esperar o quê? 6 meses para se envolver? Vai esperar 1 ano para começar a fazer algo? E aí? Eu quero te usar, meu filho. Eu quero te transformar. Eu quero te encher do Espírito Santo. Meu irmão, o meu rei é maior do que o pecado. Ele diz, eu sou o teu Deus. Eu te separei, eu te remi, eu te escolhi. Eu quero mudar a tua vida. Jesus não nos descarta quando nós falhamos. Todo aquele que o Pai confiou às minhas mãos, eu de maneira alguma abandonarei. Ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Pedro negou a Jesus 3 vezes. O preço é reconhecer. O preço é seguir o rumo. O preço é mudar por Cristo. É cuidar do que Ele interessa. É cuidar daquilo que é dele. O preço é servir a Ele através de pessoas. É se importar com os interesses do reino. O segredo do cristianismo é ter fé. O segredo do cristianismo é confiar. O segredo do cristianismo é ligar ao céu. Como a maioria de nós, Pedro também tropeçou no orgulho. Também foi arrogante, também foi impulsivo, se julgou mais forte que os outros discípulos. Todos aqui podem te negar, Senhor, mas eu, Jesus, jamais te negarei. Irmão, todos nós somos pecadores, todos nós somos covardes, horríveis. Sempre que olhamos para os outros e nos comparamos melhores, né, ou nos vemos injustiçados,
A gente acha que nós temos mais direito ou somos melhores que outras pessoas. Isso pode ser colocado como inveja, como cegueira, como orgulho. Alguns se tornam críticos apenas em redes sociais da igreja, mas uma crítica que não constrói nada, não criam nada. Olha só, quando olhamos para Jesus, nós somos supridos. Quando nós vamos ao encontro dele e quando nós nos assentamos à mesa com ele, nós estamos totalmente dependentes do que ele falou, do que ele faz, do seu perdão, da sua graça. Por isso que a gente nunca deve deixar de vir para a igreja, para o templo. A gente nunca deve deixar de se envolver em comunhão. Nunca! Nós somos libertos, Jesus cura a nossa alma e todo ser. Porque diante de tanto sofrimento de Jesus, não há lugar para a minha amargura. Diante de tanta dor que Jesus sofreu, não há espaço para a minha dor. Presta bem atenção. Hoje, você vai orar por confiança. Tem gente que não acredita no que faz. Não acredita no que faz. Pedro, ele acreditou no que Jesus falou. Ele esteve no grupo de oração de Jerusalém. 120 pessoas ali. Multidões seguiam a Jesus. Mas quem estava no grupo de oração era o Pedrão, ele estava lá. E ele foi revestido de unção quando foi batizado pelo Espírito Santo. Pedro pregou ousadamente. E a Bíblia diz que em um momento 5.000 pessoas se converteram e desceram as águas do batismo. Hoje você vai orar pedindo confiança. Hoje você vai orar, meu irmão, pedindo ousadia. Você vê como que é desagradável uma pessoa sem confiança naquilo que faz, que deveria fazer? Você já viu isso? Já viu aquele marido sem confiança? Você já viu aquele, às vezes, jogador está lá nas Olimpíadas, mas não é ousado? Não sei, eu tenho medo de me machucar. Você já viu um pastor sem confiança? Como assim, pastor? Aquele que pega o microfone e fala assim, gente, eu não sou pregador, tá? Gente, tá, eu não sei orar, sabe, gente? Gente, olha, eu estou aqui, glória a Deus, mas, gente, olha, eu não sou digno de gente, olha, assim, gente. O capeta fica do lado de fora dando risada. Já viu uma pessoa que se diz cristã e vê pessoas ao redor precisando de uma oração e não ora por essa pessoa? Não impõe as mãos? E a pessoa vai assim, vai que fica endemoniado. E vai que o capeta cagueta alguma coisa. Você vai querer me expor. Você que é tão parceiro? Vai que alguma coisa acontece, vai. Você já viu um médico sem confiança? Pois a gente já viu muito cristão sem confiança. Hoje você vai pedir, vai orar a Deus por essa promessa. Precisa de fé, precisa de confiança, precisa de ousadia. Pare de mimimi, pare de choro. Deus está nos chamando para uma grande obra. E para isso nós nos sacrificamos as nossas finanças, sacrificamos o nosso descanso às vezes, sacrificamos a nossa saúde, sacrificamos às vezes várias coisas que a gente queria fazer, um orgulho ou uma imposição, qualquer coisa a gente sacrifica, porque a gente acredita. E Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que sabia que havia um tesouro enterrado em tal terreno. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha, se esforçou, trabalhou, juntou todas as economias para comprar aquele terreno, porque ali ele sabia que tinha uma riqueza que valeria a pena todos os seus esforços. Enquanto alguns estão tentando fugir, outros estão se comprometendo mais. Eu vou falar uma coisa para você, o pastor Rogério sempre brinca falando isso. Você acha que está difícil? Vai piorar. Eu sempre digo isso para os líderes da igreja. Você pensa assim, eu não vejo a hora de eu discipular e esse povo está mais ok, aí eu fico mais tranquilo. Meu irmão, você vai assumir uma bomba maior depois. Se for fiel no pouco, no muito vai ser colocado. Eu penso assim, não vejo a hora da igreja crescer, ter mais pastores, eu vou estar mais tranquilo com isso, com aquilo. Meu irmão, não é. As coisas só ampliam. Eu estava com o pastor Jefferson numa igreja, lá na 55, lá no portão, e daí
Eu não sei se foi eu ou foi ele que falou isso. Já pensou? O pastor está na igreja, olha, os bancos tudo configuradinho, sede própria, terreno pago, construído, tudo certinho, faz muitos anos, assim. Já pensou? A gente ia estar tranquilo. E eu falei para o Jefferson, eu acho que não, né, Jefferson? Ia estar tranquilo nada, nós estávamos enfiados numa encrenca. Porque a gente já ia abrir congregação, já ia se virar para comprar o terreno do lado, e já ia fazer isso aí, porque enquanto está vivo, está se mexendo, está se encrencando, está gastando saúde. Só vai aumentando. Enquanto alguns estão pensando em fugir, o cristão que tem confiança, pensa em ser ousado. Pedro, Jesus está te chamando para firmar os teus pés. Pedro, Jesus está chamando você para andar sobre as águas. Pedro, parou de fugir. Parou de fugir. E só não foi crucificado como Jesus, porque ele mesmo, segundo a tradição, disse que era indigno. Então crucificaram ele de ponta cabeça. Mas ele teve a oportunidade de fugir. E ele não fugiu. Hoje, o Senhor está chamando você para ter confiança. Porque o mal está gritando. Os pastores estão sendo denunciados, porque falam que menina é menino, menina é menina. Deus criou homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. É o que está escrito na Bíblia. Pastor Jorge Linhares sendo investigado, denunciado. Pastores para tudo qualquer canto. E hoje eu li uma reportagem de uma pastora que também foi denunciada, chamando ela de homofóbica e de uma série de coisas. Meu irmão, e aí? E aí? Não vamos nos posicionar em redes sociais? Não vamos deixar claro algumas coisas? Estão entrando dentro dos lares, com coisas terríveis nas escolas e tudo mais, porque nós dormimos no ponto muitas vezes. Tenha confiança, meu irmão. Tenha ousadia. Acredite. Porque até o diabo acredita. Até ele é ousado. Mas o Senhor está chamando a gente para perder a vida, para ganhar ela. Ele está chamando a gente. E isso me confronta. Isso confronta você. Eu não tenho dúvida nenhuma disso daí. Não tenho dúvida. Olha, meu irmão, eu já fui muito abandonado. E eu tenho certeza que você também já foi muito abandonado. Mas Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Não vamos abandonar a Ele. Não vamos abandonar a sua obra. Deus tem uma missão. Hoje você vai orar por confiança. Porque se você semeou, quem semeou, meu irmão, quem sabe o que planta, não tem medo do que vai colher. Amém? Vamos dobrar o nosso joelho. Vamos falar com Deus. De pé, sentado, você vai falar com Deus agora. E vai pedir para Deus confiança, porque o Senhor marcou o encontro com a gente. Amém? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Santo Deus, Pai santo de amor, nós por várias vezes enxergamos as nossas debilidades, enxergamos armas que nós não temos, nós caminhamos às vezes de uma forma intimidadora, caminhamos às vezes, Senhor, de uma forma, Pai, fraca, com falta de confiança muitas vezes. Santo Deus, o Teu Evangelho é muito poderoso, a Tua graça, ela abre portas que nunca imaginaríamos.
mas por várias vezes fracassamos em confiar, várias vezes somos tímidos na fé. Espírito de Deus, nos envolve numa unção de ousadia, nos envolve, Pai, numa unção, Pai, de credibilidade, ligando ao céu, orando, falando, profetizando, repreendendo o mal no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor quer orar, o Senhor quer batizar pessoas, quer curar pessoas, quer libertar pessoas. Há pessoas gemendo neste mundo e o mal, Pai, tomando espaço nessas vidas. Espírito Santo, que o pulsar dessas orações chegue até os nossos olhos, que a coragem de um soldado que foi resgatado do pó de ossos secos, que a armadura que o Senhor nos deu, Pai, vale a pena, que nós façamos valer a pena todo o investimento na cruz do Calvário, porque o Teu Evangelho não é uma mentira. Então, Senhor, recicla a fé, renova, Pai, o primeiro amor, os convites de oração no monte, os convites de oração na igreja. Renova, Pai, hoje a vontade de fazer, abafa essa vontade de fugir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chamou para uma obra grande. Muitas vezes estamos cansados, nós estamos desfocados, muitas vezes nós estamos, meu Deus, com medo. Muitas vezes, Pai, nós estamos desprendidos, muitas vezes nosso coração já não está onde deveria estar. Nós queremos pedir ao Senhor o renovo, a sua confirmação, graça. Queremos pedir ao Senhor que esta chama, Pai, volte a encalorar, volte a dirigir, Pai, a santidade. Volta, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a provocar aquela ousadia de atitudes, em nome do Senhor Jesus Cristo, em fazer apelos, meu Deus, em envolver pessoas, em influenciar ambientes, em nome de Jesus Cristo. Faz o novo através de nós, faz o novo através dessas vidas que ficaram com medo daquilo que a mídia estava falando, que ficaram intimidados, como se o mal tivesse uma proporção, mas o mal tem sido ousado nos meios de comunicação. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, os pastores que são ousados no meio de comunicação estão sendo confrontados, medidos, estão sendo processados. Pai, os pastores que estão sendo ousados, que estão falando nas redes sociais e mídia, meu Deus, estão sendo caçados. E muitos de nós não estão percebendo isso. No nome de Jesus, Santo Deus, renova agora, Pai, essa força, essa vontade de fazer, a iniciativa de abordar, a iniciativa de se colocar à disposição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, liga esta oração aos céus e derrama confiança sobre esta vida, para que venha dar passos de fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.